Um raio atinge um avião durante um voo comum. Mas isso foi apenas o começo da terrível tragédia que poria fim à vida de dezenas de pessoas. O que poderia acontecer a um avião moderno depois de ser atingido por um raio? Se todos os sistemas eletrônicos da aeronave falhassem de uma só vez, o que os pilotos deveriam fazer? A decisão de retornar no 28º minuto de voo foi uma tentativa de salvar vidas ou o primeiro passo em direção a um erro fatal? Este incidente não é uma simples história de falha técnica. É uma misteriosa narrativa sobre decisões tomadas em segundos, a psicologia humana e os momentos em que a tecnologia se mostra impotente. A tensão que começou nos céus de Moscou terminou com o avião se transformando em uma gigantesca bola de fogo na pista de pouso e com os gritos de 41 das 78 pessoas a bordo. Em nosso canal, não investigamos apenas os eventos, mas também suas causas ocultas, os erros humanos e os detalhes secretos da investigação. Para descobrir o que aconteceu nos minutos finais do voo Aeroflot Su 1492, o que estava na caixa preta, os supostos erros fatais cometidos pelos pilotos e toda a verdade sobre este desastre, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossas novas investigações. Você acha que a verdadeira causa desta tragédia foi erro do piloto ou uma falha técnica? Aguardamos suas opiniões nos comentários. 5 de maio de 2019. Naquele dia, não havia sol no céu de Moscou, era como se um pesado cobertor cinza tivesse sido estendido sobre a cidade. No movimentado terminal do Aeroporto Internacional Sheremetyevo, tudo seguia seu curso normal. Centenas de pessoas, cada uma com sua própria história, sua própria pressa, suas próprias esperanças, moviam-se dentro daquele organismo gigante de metal e vidro. Para alguns, era o início de férias há muito esperadas, para outros, o momento de se reunir com a família, e para outros ainda, apenas mais uma viagem de negócios. Entre eles, estavam 73 passageiros se preparando para voar para a cidade de Murmansk, aquela terra fria no norte da Rússia. A aeronave Sukhoi Superjet 100, que realizaria o voo Su 1492 da Aeroflot, aguardava silenciosamente seus convidados em frente ao portão de embarque. Era um pássaro de ferro moderno e reluzente, considerado o orgulho da indústria da aviação russa. No entanto, ninguém, nem os passageiros que se apressavam para embarcar, nem seus entes queridos que se despediam, poderia imaginar que aquele metal brilhante se transformaria em um inferno para dezenas de vidas em poucos minutos. Por trás de cada bilhete, havia um destino, dentro de cada mala, um sonho. Essas pessoas não sabiam que, para algumas delas, este seria o último voo de suas vidas. Cada passo dado ao subir a bordo era, na verdade, um passo em direção à tragédia. Mas, naquele momento, tudo parecia normal. A recepção sorridente da tripulação, a conversa dos passageiros encontrando seus assentos, o clique dos cintos de segurança. O ritual familiar de um voo comum. O capitão Denis Evdokimov e o copiloto Maxim Kuznetsov faziam as verificações finais, totalmente prontos para a decolagem. A previsão do tempo indicava a presença de nuvens de tempestade com raios ao redor de Moscou, mas isso não era uma situação incomum para pilotos experientes. Aviões modernos são projetados para lidar com tais condições climáticas. As portas se fecharam, o avião se afastou lentamente do portão e começou a taxiar em direção à pista. O rugido crescente dos motores, a aceleração da aeronave e, finalmente, aquele momento magnífico em que as rodas se separam do concreto. O pássaro de ferro, com 78 almas a bordo, começou a subir em direção às nuvens cinzentas. Tudo estava indo conforme o planejado. Os passageiros relaxaram, alguns começaram a ler, outros a observar a cidade encolhendo pela janela. Quando o avião atingiu uma altitude de aproximadamente 3.000 metros, o destino mostrou sua face sombria. Eles não entraram apenas em um aglomerado de nuvens, eles mergulharam no epicentro de um furioso fenômeno natural. Aqueles que olhavam pelas janelas viam a escuridão que os envolvia e o brilho assustador dos raios que ocasionalmente cortavam as nuvens. E então, aquele momento chegou. Um instante acompanhado por um som de explosão ensurdecedor e ofuscante. Como se o céu tivesse se partido e uma lança celestial tivesse atingido o peito de seu pássaro de aço. Um raio poderoso atingiu diretamente a fuselagem da aeronave. Não foi apenas uma vibração, foi um golpe que tirou a vida do avião. Houve um breve pânico na cabine, alguns passageiros gritaram de medo.
Mas a verdadeira catástrofe estava acontecendo onde os passageiros não podiam ver, no cockpit. O raio havia paralisado os sensíveis sistemas eletrônicos do Sukhoi Superjet 100. As telas à frente dos pilotos se apagaram por um instante e, em seguida, voltaram à vida em um caos de alarmes e luzes de advertência. O mais terrível de tudo, o sistema de piloto automático havia falhado completamente. O cérebro computadorizado do avião estava morto. E não parava por aí. Os sistemas de comunicação por rádio também foram severamente danificados. Sua principal conexão com o solo, sua única esperança de pedir ajuda, havia sido cortada. O avião não era mais uma maravilha da tecnologia moderna, mas sim uma massa de toneladas de metal que pesava inteiramente sobre os ombros dos pilotos. O capitão Evdokimov foi forçado a colocar o avião no modo mais difícil e perigoso, o controle manual, ou Direct Mode. Neste modo, pilotar o avião era como tentar domar um cavalo selvagem. Sem o suporte do computador, cada movimento produzia uma reação direta e brusca. O menor erro do piloto poderia ser fatal. Eles estavam sozinhos no céu. Dentro de um avião cego, surdo e mudo, e abaixo, um centro de controle que não fazia ideia do que estava acontecendo com eles. Os passageiros ainda não compreendiam totalmente a gravidade da situação. Eles apenas sentiam que o avião estava fazendo movimentos estranhos, que havia uma mudança no som dos motores. Mas no cockpit, os dois pilotos enfrentavam o teste mais difícil de suas vidas. À frente, havia um longo caminho para Murmansk e um céu tempestuoso a ser atravessado. Mas seguir em frente nessas condições seria suicídio. O capitão Evdokimov tomou sua decisão fatídica: retornar. Eles não tinham outra escolha a não ser fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sheremetyevo, de onde haviam decolado. O avião, pesado e lento, como um pássaro ferido, mudou de rumo, de volta para Moscou. Embora parecesse um caminho para a salvação, na verdade, eles estavam voando em direção ao epicentro do desastre. Porque o maior perigo não era mais o raio. O maior perigo estava escondido em como eles tocariam a pista de pouso. Enquanto o avião fazia uma curva pesada nos céus de Moscou, o tempo parecia ter desacelerado para os passageiros lá dentro. O choque inicial do raio deu lugar a uma expectativa tensa. Por que estavam voltando? O que havia acontecido? Essas perguntas eram passadas em sussurros, com olhares cheios de medo. Embora os comissários de bordo tentassem esconder sua própria ansiedade sob uma máscara de profissionalismo sorridente, seus movimentos tensos mostravam claramente que a situação não era normal. Todos sabiam que aquilo era mais do que uma simples falha técnica. Na realidade, a situação era muito mais terrível do que eles poderiam imaginar. No cockpit, o capitão Evdokimov e o copiloto Kuznetsov estavam como que dentro de um pesadelo. Estar sozinho em um céu tempestuoso, sem comunicação e com um avião sem controle, é o pior pesadelo de qualquer piloto. E eles estavam vivendo esse pesadelo na realidade. Os tanques de combustível do avião estavam quase cheios. Apenas alguns minutos de voo haviam se passado, e pousar com tanto combustível excedia em muitos limites de segurança estabelecidos. O avião estava excessivamente pesado, e esse peso tornava o pouso incrivelmente arriscado. Em circunstâncias normais, os pilotos circulariam no ar para queimar o excesso de combustível e só então tentariam pousar. Mas agora eles não tinham esse luxo. Os sistemas de controle poderiam falhar completamente a qualquer momento, e a comunicação já era inexistente. Eles estavam realizando um voo cego e não conseguiam explicar totalmente ao centro de controle em terra o quão crítica era a sua situação. Após inúmeras tentativas, eles finalmente conseguiram estabelecer um contato intermitente fragmentado na frequência de emergência. Os pilotos solicitaram permissão para um pouso de emergência e ativaram o código de emergência internacional 7700 no transponder. Os controladores em terra entenderam que o avião enfrentava um problema sério, mas devido à má qualidade da comunicação, não conseguiram compreender a magnitude do desastre. Eles não sabiam que o controle do avião estava quase completamente perdido, que os pilotos estavam lutando para manter a aeronave no ar manualmente. No aeroporto de Sheremetyevo, os preparativos para o pouso de emergência começaram. As equipes de bombeiros e resgate foram colocadas em estado de alerta. Mas tudo ainda estava dentro do protocolo. Ninguém poderia imaginar que em poucos minutos testemunhariam um inferno. À medida que o avião se aproximava da pista, a tensão atingiu o auge. A chuva havia se intensificado, o vento jogava o avião de um lado para o outro.
Os pilotos lutavam com todas as suas forças para alinhar a aeronave pesada e incontrolável na trajetória de pouso correta. O suor que escorria de suas testas se misturava ao barulho dos alarmes na cabine. Os passageiros, ao verem a Terra se aproximando pela janela, sentiam uma mistura de esperança e profundo medo. Para eles, pousar significava escapar daquele pesadelo. Mas eles não sabiam que o verdadeiro pesadelo começaria justamente no chão. O avião se aproximava da pista a uma velocidade excessivamente alta e em um ângulo muito acentuado. Manuais e procedimentos padrão exigiam, em tal situação, abortar a tentativa de pouso e dar mais uma volta no Argo-Around. Isso daria aos pilotos um tempo precioso para reajustar a altitude e a velocidade. Mas o capitão Evokimov não tomou essa decisão. Ele decidiu continuar com o pouso. A lógica por trás dessa decisão ainda é tema de debate. Talvez ele temesse perder completamente o controle, talvez confiasse demais em sua própria experiência, ou talvez simplesmente tenha feito um julgamento errado sob o estresse e a pressão do momento. Seja qual for o motivo, essa decisão foi um erro fatal. Essa decisão foi a sentença de morte para 41 pessoas. Você acha que, apesar de todos os sinais de alerta e da condição instável do avião, a decisão do piloto de prosseguir com o pouso foi apenas um erro ou uma irresponsabilidade profissional? Qual teria sido a decisão certa a ser tomada naquele momento difícil? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Faltavam apenas alguns segundos entre as rodas do avião e a pista de concreto. Esses poucos segundos foram os últimos momentos entre a vida e a morte para 78 pessoas. Os pilotos no cockpit fizeram uma última tentativa de levantar o nariz do avião, mas já era tarde demais. A aeronave pesada e veloz mergulhava como um projétil em direção à pista que deveria ser um porto seguro. Os passageiros se agarravam firmemente a seus assentos, com os olhos fechados, alguns rezando. Em seus ouvidos, apenas o rugido ensurdecedor dos motores e a batida frenética de seus próprios corações. E então, o momento inevitável chegou. O primeiro terrível contato do metal com o concreto. Aquilo não foi um pouso, foi um impacto. O trem de pouso do avião atingiu a pista de asfalto com uma força tão tremenda que a fuselagem de toneladas de metal saltou no ar como um brinquedo. Para os passageiros, aquele foi um momento em que o tempo e o espaço perderam o sentido. Todos e tudo dentro da fuselagem sentiram uma momentânea ausência de peso, seguida por um segundo impacto, muito mais forte e devastador. Este golpe quebrou a espinha dorsal da aeronave. Os pilotos no cockpit haviam perdido completamente o controle. Eles se tornaram meras testemunhas impotentes dentro de um caixão que avançava rapidamente em direção à sua própria destruição. Após o segundo salto, o avião colidiu com o solo mais uma vez. Este último impacto foi o mais fatal. O trem de pouso não suportou a pressão terrível e se desintegrou com os gritos de fadiga do metal. Não havia mais nada para segurar o avião no chão. A fuselagem começou a se arrastar diretamente sobre o concreto. E foi nesse momento que a faísca se tornou chama, e a chama se tornou um inferno. Os pedaços de metal afiados do trem de pouso quebrado perfuraram os tanques de combustível nas asas, cheios até a borda, como se fossem latas de conserva. Toneladas de querosene de aviação jorraram como uma fonte, entrando em contato com as faíscas geradas pelo atrito e as partes superaquecidas do motor. O resultado foi instantâneo e terrível. A parte traseira do avião foi engolida por uma gigantesca bola de fogo em um piscar de olhos. Chamas laranja brilhantes, acompanhadas por nuvens de fumaça preta e tóxica, começaram a subir em direção ao céu chuvoso de Moscou. Lá dentro, a situação era indescritivelmente horrível. O impacto destruiu completamente o sistema elétrico, e a cabine mergulhou na escuridão total. Essa escuridão era iluminada apenas pela luz traiçoeira das chamas que vazavam do exterior. Em um instante, um calor insuportável e uma fumaça preta e sufocante tomaram conta da cabine. O cheiro forte de plástico queimado, metal derretido e combustível envenenava o ar. O pânico não era mais apenas pânico, era um estado de loucura em massa. As pessoas gritavam, choravam, lutavam para respirar. Havia apenas um pensamento na mente de todos: sair dali. Mas era quase impossível. A parte traseira do avião estava completamente em chamas, e para os passageiros ali, não havia mais esperança de salvação. Eles haviam caído em uma armadilha de fogo em questão de segundos. A luta entre a vida e a morte acontecia na parte da frente do avião, que permanecera relativamente intacta. Os comissários de bordo, deixando de lado seu próprio medo e choque,
demonstraram uma coragem incrível. Eles lutavam para abrir as portas de saída de emergência em meio à fumaça e às chamas, engasgando. A comissária de bordo Tatiana Kazatkina conseguiu abrir a porta da frente e acionar os escorregadores de emergência. Ela gritava, empurrava as pessoas, guiando-as para a salvação. No entanto, no meio do caos e do terror, a tentativa de alguns passageiros de pegar suas bagagens de mão criou um congestionamento fatal na passagem já estreita. Esse tempo perdido, em momentos em que cada segundo era mais valioso que ouro, custou a vida de dezenas de pessoas que ficaram para trás. Foi um dos momentos mais sombrios da psicologia humana, um exemplo amargo de como uma pessoa em estado de choque pode perder a lógica e, sem saber, causar a morte de outras. As chamas lambiam impiedosamente a fuselagem do avião, elevando a temperatura interna a níveis infernais. As pessoas na frente se esmagavam, caíam, jogando-se pelos escorregadores. Estavam queimadas, intoxicadas pela fumaça, mas vivas. Mas para os que ficaram para trás, nenhum milagre aconteceu. Seus gritos desapareceram no rugido da fumaça preta e das chamas. Havia também um herói nesta tragédia, o comissário de bordo de 22 anos, Maxim Moiseev. Ele lutou até o último momento para salvar os passageiros na parte traseira do avião. Mas a fumaça e as chamas o venceram. Embora não tenha conseguido salvar uma única vida ao custo da sua, ele cumpriu seu dever humano no mais alto nível e pereceu heroicamente. As equipes de bombeiros do aeroporto chegaram ao local em poucos minutos. A cena diante deles lembrava uma cena de um filme apocalíptico, um avião partido em dois no meio da pista, com a parte traseira completamente em chamas, e pessoas em estado de choque espalhadas ao redor. Os bombeiros começaram a lutar contra as chamas com todas as suas forças, mas o incêndio era tão intenso que levou muito tempo para ser extinto. E finalmente, quando as chamas foram apagadas, o que restou foram os destroços carbonizados e esqueléticos do avião e um silêncio profundo e devastador. Esse silêncio era o silêncio do último suspiro de 41 pessoas. 40 passageiros e um heróico membro da tripulação. Suas histórias, seus sonhos, suas esperanças foram consumidos para sempre naquele caixão de fogo. Os 37 sobreviventes carregariam as cicatrizes físicas e psicológicas daqueles momentos terríveis pelo resto de suas vidas. A tragédia havia terminado, mas as verdadeiras perguntas estavam apenas começando. Como isso pôde acontecer? Por quê? Quem era o culpado? A resposta para essas perguntas estava escondida nas caixas pretas entre os destroços carbonizados do avião e na memória daqueles que sobreviveram àquele dia terrível. Sobre o concreto frio da pista onde a tragédia ocorreu, os destroços carbonizados do avião permaneciam como um monumento, simbolizando a impotência da civilização moderna e as consequências implacáveis do erro humano. O silêncio que substituiu a fumaça negra era quebrado apenas pelos passos dos investigadores e pelo lamento triste do vento que soprava entre os pedaços de metal queimado. Agora, era a vez das máquinas, dos fatos e das provas. Todos os olhos estavam voltados para dois pequenos, mas inestimáveis dispositivos que guardavam em sua memória sombria as causas do desastre: o FDR, Flight Data Recorder, que registra os dados do voo, e o CVR, Cockpit Voice Recorder, que contém as últimas conversas dos pilotos. Embora essas caixas pretas sejam na verdade de cor laranja, naquele dia elas realmente guardavam um segredo obscuro do destino de 41 pessoas. Elas eram as últimas e silenciosas testemunhas desta terrível tragédia, e quando sua linguagem fosse decifrada, a verdade seria revelada em toda sua nudez. A longa e detalhada investigação conduzida pelo Comitê Interestadual de Aviação da Rússia, MAC, começou a desvendar, uma a uma, a reação em cadeia da tragédia. Primeiro, o fato do raio foi confirmado. No entanto, os especialistas declararam categoricamente: o raio não foi a causa do desastre, mas apenas a faísca que o desencadeou. Aeronaves modernas são projetadas para serem protegidas contra raios, e este evento, por si só, não deveria ter causado uma catástrofe. A falha dos sistemas eletrônicos e a perda de comunicação, embora fossem problemas sérios, eram situações que pilotos experientes deveriam ser capazes de superar. Então, por que não conseguiram? Os dados obtidos das caixas pretas, especialmente os parâmetros de voo, chocaram os investigadores. Revelou-se que o capitão Denis Evkimov e sua equipe cometeram não um, mas vários erros grosseiros e fatais durante o pouso.
Suas ações foram uma violação de quase todos os artigos dos manuais de aviação e protocolos de segurança. O avião se aproximou da pista excessivamente pesado, excessivamente rápido e em uma condição estável. A investigação determinou que os pilotos, ao moverem bruscamente os controles para frente e para trás durante o pouso, exacerbaram o efeito de pulo de cabra da aeronave já instável. Em vez de acalmar o avião, eles pareciam tê-lo enfurecido ainda mais, jogando-o contra o concreto. Mais importante, a decisão de não abortar o pouso e arremeter durante a aproximação estável foi avaliada como um erro imperdoável. A conclusão foi inequívoca e implacável. A causa principal do desastre não foi um fenômeno natural ou uma falha técnica, mas sim os erros grosseiros da tripulação, especialmente do capitão. Esse veredito oficial foi, para as famílias das vítimas, tanto um esclarecimento quanto uma ferida ainda mais profunda. Seus entes queridos não foram vítimas de um acidente, mas de uma série de erros. Isso tornou a tragédia ainda mais dolorosa, porque esta foi uma catástrofe que poderia ter sido evitada. Após o incidente, o capitão Denis Evdokimov estava entre os sobreviventes. Ele foi um dos últimos a deixar o avião. Mas para ele, a salvação física significou o início de uma prisão moral. Com base nos resultados da investigação, um processo criminal foi aberto contra ele por violar as regras de segurança, resultando na morte de 41 pessoas. Os processos judiciais duraram anos. Evdokimov não se considerou culpado, alegando que o incidente ocorreu devido a falhas técnicas da aeronave. Mas os fatos e as provas estavam contra ele. E finalmente, o tribunal o considerou culpado e o sentenciou. Embora essa punição não significasse nada para trazer de volta as 41 vidas, foi um passo importante para a justiça e para mostrar que é impossível escapar da responsabilidade. A dívida para com a memória das vítimas não termina apenas com a punição do culpado. Seu grito silencioso exige que medidas sejam tomadas para que tais incidentes nunca se repitam. A tragédia do voo Aeroflot Su 1492 tornou-se uma lição escrita com sangue na história da aviação. Este evento mostrou ao mundo inteiro, mais uma vez, a importância vital do nível de preparação dos pilotos em situações de emergência, especialmente no modo de controle manual. Lembrou-nos que cada regra de segurança, cada protocolo, não foi escrito em vão. Cada um deles foi forjado pela amarga experiência de tragédias passadas. Hoje, a vida no aeroporto de Sheremetyevo continua seu curso. Aviões decolam, aviões pousam. Mas nada é o mesmo desde aquele dia amaldiçoado. Naquela pista, ainda existem os traços invisíveis dos sonhos inacabados de 41 pessoas, das últimas palavras não ditas e das chamadas não atendidas. Eles não são apenas um número estatístico. Eles eram a mãe, o pai, o filho, o amado de alguém. Eles não têm o direito de serem esquecidos. Se esta história também o tocou profundamente, ajude a manter viva a memória de 41 pessoas inocentes e a garantir que as lições desta amarga experiência sejam aprendidas, compartilhando-a. Inscreva-se em nosso canal e clique no sino para não perder nossas histórias, onde tiramos lições da história. Lembre-se, por trás de toda a tragédia, existem destinos humanos que não devem ser esquecidos e lições importantes que devem ser aprendidas para que nunca se repitam.